Sabe, depois que você vive mais de 20 anos na pele de uma pessoa que tem essa questão que atrasa, dificulta, limita, prejudica infinitos aspectos na vida, você se acostuma. Afinal, você não conhece outra realidade. A vida para você é isso aí. Você vê normalmente as pessoas vivendo tranquilamente e fazendo umas tarefas que para você parece impossível e eles fazem com uma tranquilidade aquilo. E você olha e pensa, o que tem de errado comigo? Meu Deus, por que a vida para essa pessoa é tão fácil? E um exemplo que eu adoro citar quando eu vou falar sobre isso é: a vida é uma maratona, que todo mundo corre livre, mas você que tem essa parada igual eu, corre com 20 quilos em cada perna. E essa questão é muito comentada na internet. Muito se fala do que é, quais são os sintomas, o que acontece na vida da pessoa. Com um tanto de vídeo hoje, pocando coisa na sua tela para chamar sua atenção e te prender ali, falta um conteúdo cru sobre como é viver com isso. E é o que eu vim trazer para vocês. Já fiz esse último vídeo aqui comentando como foi passar esses 20 anos vivendo com isso e que 3 meses depois eu estaria aqui fazendo um vídeo. Por sinal, fazem 3 meses eu vim contar para vocês como está sendo o tratamento do meu déficit de atenção e hiperatividade. Essa desgraça que acaba com a vida de uma galera que é silencioso, muita gente tem, negligencia, muita gente tem e nem sabe. E eu tô aqui hoje para falar como tá sendo a realidade, uma vida sem filtro. Já apareceu muita coisa ruim, apareceu muita coisa boa, definitivamente mudou a minha vida por completo e eu quero dar detalhes aqui para vocês. E já dando spoiler para vocês do que eu vou dizer ali na frente, teve uns efeitos colaterais comigo que, meu Deus, que horrível. Mas enfim, eu não quero me atropelar. Depois eu falo disso, fica aí que você ouve. E antes que eu me esqueça, você que já foi, é ou ainda não é membro do canal, fica até o final porque vai ter um recado importante pra você, beleza? E agora, gente, um resumo muito curtinho sobre como foi o TDAH na minha vida, só pra dar um pé aqui pra nossa história que a gente vai criar, beleza? Basicamente, desde criança era muito desatento, não conseguia prestar atenção na escola, foi uma época muito frustrante da minha vida, trouxe infinitos traumas pra vida adulta, inclusive na adolescência esqueci muita carteira, perdi muito documento, nem sei quantas CNH eu tive que tirar. Basicamente, eu sempre fui essa pessoa que tinha muita dificuldade em prestar atenção nas coisas. Se eu tentasse fazer duas coisas ao mesmo tempo, com certeza as duas iam sair muito mal. Eu tinha uma extrema dificuldade com esquecimento. Esquecimento esse que, inclusive, você que tem TDAH aí, ou você que não sabe de nada, eu vou contar um negócio aqui pra você. Se você esquece de coisas que às vezes é até importante, mas você acaba esquecendo, sabia que não é tão culpa sua assim? A pessoa com TDAH, ela tá o tempo inteiro pensando em 5.000 coisas ao mesmo tempo. O que faz ela não viver tanto assim o presente momento. Afinal, você nem tá tão ali, você tá em 50.000 outros pensamentos na sua cabeça. E isso faz com que você chegue em algum momento na sua vida que o amigo vem pra você e fala: "Ô, você lembra aquele dia que foi tão legal pra mim e pra você também?" Não lembro, irmão. Desculpa, só não lembro. Pois é. Enfim, contexto dado, vamos pra parte que interessa, que é como foi meu tratamento e como eu estou agora. Não adianta comentar. Eu não vou chegar perto de dizer o nome do meu remédio. Isso aí eu não considero legal. Eu acredito que se você vai começar a tratar o seu TDAH, você precisa ir atrás do seu próprio tratamento. Por quê? Porque para cada pessoa é um remédio diferente. Existem vários, o A, o B, o C, o D. Eu tomo remédio B, aí meu amigo toma o remédio A. Porque no caso dele, a psiquiatra dele achou melhor dessa forma. E no meu caso, ela achou melhor o meu remédio. Você que está vendo esse vídeo, não se automedique, não se autodiagnostique. Existe essa palavra? O autodiagnóstico não existe, você não é médico. O TikTok também não, pelo amor de Deus. Se qualquer coisa que eu disser nesse vídeo, ou que você já tenha visto na internet, te fez pensar que você tem TDAH ou qualquer outra condição, por favor, vai atrás de um diagnóstico verdadeiro, tá? E óbvio, gente, eu falei doença no título por conta do clique do YouTube. Eu sei que é uma condição, tá bom? Vocês me entendem, né? Eu preciso trabalhar, enfim. Então, com 20 mg, eu percebi uma diferença. Mas eu fiquei com medo, pô, será que isso aqui é coisa da minha cabeça? Porque afinal, né, eu sei que eu tô tomando remédio. Pois bem, na segunda caixinha, já mudou pra 40. Eu comecei a sentir como tá, eu vi que tava legal, mas ainda não tinha sentido uma grande diferença. Já tinha sentido diferença sim. Primeiras 2 ou 3 semanas de remédio, eu comecei a perceber que eu já não tinha mais tanta dificuldade em jogar, conversar com um amigo no Discord e responder a minha mãe. Isso pra mim foi genial, foi maravilhoso. Eu acho que o momento em que eu tava tendo uma conversa com meu amigo, tava jogando, a minha mãe abriu a porta e eu consegui olhar pra ela, responder ela, voltar pro meu PC, voltar pro jogo e voltar pro assunto que eu tava com meu amigo, eu me senti um gênio. Nesse momento eu falei, nossa, então a vida é isso? Todo mundo vive a vida desse jeito? Sempre foi assim para as outras pessoas? Meu Deus! Esse foi o meu momento de iluminação. Muitas vezes na minha vida eu ia para a cozinha porque eu queria pegar uma água, eu desviava para o banheiro, espremia 3 cravos,
olhava no espelho, tirava um pelo, aí eu fazia um xixi, ia pra cozinha, olhava pro céu, daí eu pegava uma coisa pra comer, voltava pro PC sem o meu copo d'água. Muitas vezes isso aconteceu. Percebi que isso já tem acabado. Sabe? No primeiro mês de uso do remédio, eu já percebi que eu já não tinha mais essas idas pra cozinha onde eu me perdia. Eu começava a ir com um objetivo, eu concluía meu objetivo e eu voltava. Por mais simples que seja, fui pegar um café e voltei. Cara, pode parecer baboseira pra você que não tem TDAH, o que eu tô falando aqui, mas agradece, irmão. Se você não tem e tá achando isso baboseira, agradece. Quais são os colaterais do remédio que eu tô tomando? E eu acredito que esses são os colaterais de vários outros. Por isso eu vou falar sem medo. Quando você toma muito desse remédio, você pode perder um pouco de você. No meu caso, eu vivi mais de 20 anos com meu TDAH. E se eu perder o meu TDAH, eu me perco também. Porque o meu TDAH é o que deu origem à minha personalidade, quem eu sou hoje. Ele deu origem ao improvisador que eu sou. Mesmo sem o script, consegue se expressar de uma maneira legal. É hiperativo, gosta muito dessa energia que essa hiperatividade traz. E eu não seria nada disso sem o meu TDAH. Então, se eu perdesse o meu TDAH por completo, eu perderia a minha personalidade também. E isso pra mim não tem preço. Continuo com o TDAH pra sempre, pra ser dessa forma. Mas ela disse o seguinte: Murilo, é só a gente encontrar o MG que fica bom pra você. Eu já estava no 60 mg. Então ela disse, vamos subindo até que você sente e você vai sentir. Aí a gente regride um pedacinho e você descobre qual é o seu melhor. Então, gente, cheguei ali no 80 mg e aconteceram algumas coisas agora, nossa. O foco era chegar no 100 e ver como eu estava me sentindo, para ter uma noção se a gente continuava ou ficava. Se ainda tivesse o TDAH me atrapalhando muito, a gente colocava mais mg. Mas se eu já sentisse que o TDAH não estava me atrapalhando muito, se surgisse algum colateral, a gente voltava. Eu tive uma dificuldade imensurável em trabalhar. Eu nunca fui uma pessoa vagabunda. Eu já fui muitas coisas na minha vida, mas vagabundo nunca. Desde os meus 14 anos, que eu era atleta profissional de jogos online, eu era muito dedicado. Era papo de 14, 15 horas por dia me dedicando na minha coisa. Que se eu pudesse voltar atrás, eu teria me dedicado apenas 8 e nada mais. Porque não é sobre tentar muito, é sobre tentar sempre. Trabalho duro nunca paga, beleza? Então, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos lá. Eu simplesmente perdi completamente o interesse em trabalhar. Aproveitando que eu tô falando disso, pô, você não curtiu esse vídeo, se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, não chegou em 10 mil, cara. Pô, como o remédio bateu e eu comecei a ver que a vida era maravilhosa sem o TDAH, tava apaixonado pelo simples fato de conseguir jogar e ouvir uma música ao mesmo tempo. E não perder completamente a minha linha de raciocínio durante uma conversa porque eu ouvi um cachorro latir. Ou porque uma mosca passou na minha frente. Cara, a vida pra mim se tornou mágica. E as coisas mais simples do mundo, como jogar, ou ver uma série, ou ver um vídeo, se tornaram incríveis. E eu não queria mais trabalhar depois disso. Eu acho que foi isso. A minha psiquiatra falou que é sim sintoma do remédio, mas teve um ainda pior. Um pouquinho vergonhoso, mas eu vou dizer aqui também sem filtros, porque tanto faz. Eu fiquei precoce. Eu achava que isso era um mito, sendo sincero. Eu achava que era um mito a pessoa que tem pau ser precoce. Eu achava que era um completo mito. Até que um dia eu cheguei na minha namorada, eu encostei nela. Quem não quiser acreditar, não precisa. Eu sei que você não vai acreditar mesmo. Faz sentido. Eu encostei nela. A mão. Eu encostei e eu dei um abraço. Mas não é qualquer abraço, né? Eu encostei. E aconteceu ali mesmo. Foi um evento na minha vida. Eu olhei pra ela e falei... Não pode ser. Na hora foi bem constrangedor. Foi esquisito. E não é o fim do mundo também, óbvio. Tem infinitas saídas pra isso. Eu falei com a minha psiquiatra. Foi a primeira coisa que eu liguei. Ela disse então, Murilo, isso é tudo efeito colateral do remédio. Vamos com certeza abaixar a dose, não toma mais esse que você tem aí, amanhã já pega a dose nova. Era 1 da manhã, ela me respondeu, querida, obrigado, meu Deus. E aí era, sei lá, 2 da tarde eu já tava com remédio e eu tomei uma dose menor. Faz um mês disso daí e meu corpo já voltou ao normal, voltou tudo ao normal, voltei a trabalhar numa rotina normal, tá tudo normalizado, graças a Deus. Eu não podia tirar esse detalhe, né, faz parte de explicar aqui. Mas não só de desgraça é feita essa minha história do tratamento do TDAH, né, óbvio que essa foi a parte ruim, mas tem a parte boa. O que mudou de bom? Gente, citei pra vocês a questão de eu conseguir jogar e conversar e falar com a minha mãe, mas o bagulho é que eu não queria me tornar um super-humano com o remédio do TDAH. Eu não queria conseguir fazer 8 coisas ao mesmo tempo. Não, mas eu queria parar de cansar tanto com coisas tão simples. Eu vou dar 3 exemplos. Eu tenho um programa de pesca chamado Pescados e Convidados, que eu levo um convidado para pescar comigo e conversar sobre a vida. Se você quiser assistir aí, tem uma playlist no meu canal que eu te convido, que inclusive faço com muito amor e carinho, que eu sou um pescador, que eu gosto muito do que eu faço. E para mim era muito difícil chegar lá, me preocupar em gravar com o meu convidado, puxar assunto com ele, pescar, fazer as coisas da pescaria enquanto eu converso, enquanto eu ouço o que ele tá falando, enquanto eu penso na resposta, e eu tenho que olhar pro meu cameraman, ver se ele tá me dando algum sinal, eu tenho que prestar atenção no tempo, se vai chover, se o peixe tá puxando, tá comendo.
Eu cansei aqui só de pensar. Para uma pessoa com TDAH, nossa, eu só não falo que é impossível porque eu faço. Porque eu fazia sem remédio, mas ficava ruim. Se você perceber, tem um programa meu ali, o primeiro, segundo, terceiro, é muito diferente pro último, que no último eu já tô tomando remédio, já tá fazendo efeito já. Então, eu vou postar um agora, em breve, que eu tô ainda mais com o remédio no corpo, então melhorou muito. Eu canso muito menos. Eu gosto de pensar numa coisa próxima de um motor de carro. Meu motor de carro, cara, ele tá ali, cinza. Aí eu começo a usar muito ele vai começando a ficar amarelo. Aí eu começo a ficar usando muito, ele vai ficando vermelho, até que começa a ir fumaça. Ou seja, superaquece, e aí... Já teve situações que eu perdi o meu dia por conta de 5 minutos de TDAH que eu tava passando ali, sabe? De precisar focar em uma coisa e na outra, e foi tão exaustivo que meu cérebro não conseguiu se regenerar pro final do dia. Regenerar. Outro exemplo é dirigir. Pra mim, dirigir sempre foi horrível. Eu moro no interior de São Paulo e quando eu ia pra capital, eu odeio aquela cidade, meu Deus. E a direção, pra quem tem déficit de atenção e hiperatividade, é uma coisa impossível, é um negócio ridículo. Principalmente se você for dirigir numa cidade como São Paulo. Meu Deus, do seu lado começa a buzinar um motoboy, aí você tem que prestar atenção no seu volante, no acelerador, que não sei o que lá, no radar, que você não pode tomar multa, e aí vem alguma coisa dali, tem um grito que você escuta uma pessoa tossindo ali. São tantas coisas acontecendo no mesmo tempo. Aproveitei até pra falar em speed flow aqui pra vocês pegar o clima de como que funciona o cérebro nessa hora. Parece que meia hora de trânsito em São Paulo, meia hora que você tem que dirigir, você cansa pelas próximas 4 horas do seu dia. Você precisa ficar descansando por horas para repor aquele cansaço que você teve no trânsito. E agora com o remédio, isso já tá mais fácil, muito mais fácil. E o terceiro exemplo é lembrar de coisas simples, sabe? Tô conversando com uma pessoa e eu esqueci onde eu tava. E logo eu lembro. A pessoa tava falando comigo e ela me esqueceu onde ela tava. E eu falava, não, relaxa, você tava aqui, ó, tal. E não só essa questão de memória, mas várias outras começaram a ficar muito melhores. Hoje parece que a minha memória existe. Eu consigo lembrar de mais coisas que aconteceram nos meus últimos dias. Porque afinal eu pude estar mais presente. Porque no fim das contas, eu não tava lá nos meus outros 50 mil pensamentos. O remédio me ajudou a ficar no meu pensamento do agora. Tem menos coisas acontecendo na minha cabeça. Eu sei que eu não devia, mas é impossível não me perguntar, meu Deus, o que teria sido da minha vida se eu tivesse tomado antes? Tantas coisas que eu comecei a fazer na vida e que eu tive tanta dificuldade, algumas até que eu desisti. Cara, se eu tivesse tomado um remedinho ali, se eu tivesse, não só sobre tomar remédio, mas fazer o tratamento todo, sabe? Tanto na psiquiatra quanto na psicóloga. Mas esses pensamentos não valem a pena, porque meio que o que foi, foi. O que tá feito e pronto. É aceitar como tá agora. E definitivamente está muito bom. Eu estou muito feliz de ter começado o tratamento. Todos os dias eu tomo esse remédio, mensalmente eu compro uma caixinha. E eu descobri aí que o 80 mg para mim é muito, então baixei para o 60, não estou mais precoce, também não tenho mais essa repulsa com o trabalho, estou me sentindo muito melhor na minha vida no geral. Eu sinto que eu estou vivendo mais o dia, eu sinto que o meu dia tem mais horas. Eu sinto que quando eu vou dormir, eu lembro das coisas que eu fiz no dia. Eu sei que eu já falei essa frase, mas eu vou repetir ela mesmo assim. É uma frase muito difícil de ser dita, é doloroso. Mas você que tem TDAH, não lembra direito das coisas que aconteceram com você? Porque o seu cérebro estava ocupado tentando pensar em 5 mil outros pensamentos. E é óbvio que os seus amigos lembram das coisas e você não, porque afinal, você nem estava lá tanto assim. O seu cérebro, ao mesmo tempo que estava presente com você naquele momento, também estava presente naqueles 5 mil outros pensamentos. E é triste saber que você tem várias coisas legais da sua vida que esquece que viveu por conta dessa condição horripilante. Mas sem chorar o leite derramado também. Não é pra ficar triste com essa bosta. Você tem, aceita, ponto. É o que eu tô tentando me dizer ultimamente. E funciona, sabe? Chega um ponto da vida que você só aceita e foda-se. O TDAH também tem algumas coisas positivas. Tem a questão do hiperfoco lá. E se tem alguma forma de usar esse hiperfoco, eu ainda não descobri. Talvez eu volte aqui daqui a alguns meses para fazer mais um update onde eu aprendi a usar essa bosta. Mas por enquanto é o que eu tenho para trazer para vocês de atualização da minha vida tendo TDAH. Para você que está aqui no final do vídeo, eu vou agradecer a sua presença e lembrar, se você não curtiu ou se inscreveu, faz muita diferença. Se puder, hypa o vídeo. Eu sei que eu já falei no começo do vídeo, mas hypa o vídeo, por favor. O canal acabou de liberar essa função, eu tô querendo testar pra ver se funciona mesmo. Pô, mó sonho aparecer ali nos hypados da semana. E pra quem tá aqui no final do vídeo, eu tenho uma mensagem especialmente pra você. Os membros do canal têm uns benefícios exclusivos que a galera não tem, sendo eles vídeo antecipado, você recebe vídeos só para membros no meu quadro Pescados e Convidados, que vai sair episódio com o Phelps, com o Gabriel Santana, do Big Brother, do Chiquititas. Tem as cenas deletadas, onde eu coloco ali umas cenas que não vão pro ar no canal de membros.
pra saber das fofocas e o que rolou, que eu acabei não colocando no vídeo público. O que será que tem lá, né? Enfim, vai ter que ser membro pra saber. Recebe os vídeos antes, a galera tem um Discord onde a gente cria a nossa comunidade ali, tem uma partezinha separada pros membros. Agora vai ter live semanal conversando com os membros do canal. Eu vou ter uma live onde eu vou conversar com a galera lá e vou chamar pra cal, vou estar falando com os membros e tendo essa interação maneira com eles, beleza? Se você quiser ser membro, já sabe, tem um botãozinho ali no canal. E pra você que já era membro e que tá aqui comigo também nessa fase, muito obrigado, os membros do canal aqui, que são queridos, que tanto me apoiam na minha vida. Obrigado de coração, gente. Um grande beijo pra vocês, até o domingo que vem. E se você viu o vídeo até aqui, comenta pra nós algum emoji da sua preferência, o que você quiser, mas deixa um emoji só, que daí eu vou saber que você ficou até o final.